O mendigo que todo mundo chutava na rua. Era o dono do banco todo dia. Os seguranças chutavam ele para longe da porta. Ninguém imaginava que aquele mendigo sujo era o homem que assinou o cheque que construiu o prédio inteiro. Avenida Paulista. Janeiro de 2025. O sol escaldante do verão batendo no asfalto. Milhares de pessoas passando. Executivos com pasta. Estudantes com fone de ouvido. Turistas tirando foto do MASP. Todos apressados. Todos com algum lugar para ir. E ali, sentado no chão quente da calçada, encostado na parede espelhada do Banco Elite, um homem que parecia não ter lugar nenhum. Ele tinha uns 70 anos, talvez mais, difícil saber. A rua envelhece as pessoas de forma diferente. Barba grisalha que descia até o peito. Cabelos longos, embaraçados, com mechas brancas misturadas ao cinza. Roupas que um dia foram um terno azul marinho. Agora rasgadas, sujas, com manchas que o tempo transformou em parte do tecido. Seus pés estavam descalços, calejados, rachados pelo sol. Ele segurava um copo de plástico vermelho, desbotado, vazio na maioria das vezes, porque as pessoas não paravam mais, não olhavam mais. Ele era parte da paisagem, como um poste, como uma lixeira, como algo que sempre esteve ali e sempre estaria. Mas o pior não era ser ignorado, era ser expulso. Todo santo dia, às 7 da manhã, quando os seguranças do Banco Elite chegavam para abrir as portas. Eles faziam a mesma coisa, caminhavam até ele, olhavam com nojo e diziam: "Levanta daí, velho, tá espantando os clientes, vai sujar em outro lugar." Às vezes empurravam ele com o pé, não com violência, mas com desdém, com aquele desprezo que dói mais que um soco. O desprezo de quem olha para outro ser humano e vê nada. E ele levantava, juntava seus papelões, seus cobertores velhos, suas sacolas plásticas com suas posses invisíveis e se afastava 3 metros, só 3 metros, o suficiente para não incomodar, mas não o suficiente para ir embora, porque ele não podia ir embora, ele estava esperando. O nome dele? Isso ninguém sabia. Os seguranças o chamavam de o Nóia. Os lixeiros, de o Barbudo. Os comerciantes ao redor, de aquele mendigo teimoso que não sai da porta do banco. Mas 30 anos atrás, esse homem tinha outro nome, Augusto Moreira Silva. E ele não era mendigo, ele era o fundador, o criador, o dono do Banco Elite. Brasil saindo da ditadura, economia instável, inflação galopante. E um jovem economista de apenas 32 anos teve uma ideia que mudaria o mercado financeiro brasileiro para sempre. Augusto Moreira Silva, nascido em Mogi das Cruzes, filho de sapateiro, estudou em escola pública, passou em 3º lugar na USP em economia, trabalhou em 3 bancos diferentes e percebeu algo que ninguém mais estava vendo. O pequeno empresário brasileiro não tinha crédito, não tinha acesso, não tinha quem acreditasse nele. Então Augusto criou o Banco Elite, não elite de ricos, elite de sonhadores, um banco que emprestava para o dono da padaria, para o mecânico que queria abrir a própria oficina, para a costureira que sonhava com uma loja. Funcionou. Em 5 anos o Banco Elite tinha 20 agências, em 10 anos 200, em 15 anos estava entre os 10 maiores bancos privados do país. Augusto virou capa de revista, jantava com presidentes, era convidado para dar palestra em Harvard, em Oxford, no MIT. E no meio disso tudo, ele teve uma filha, Camila Moreira Silva, nascida em 1990. Filha única, olhos castanhos iguais aos do pai, sorriso que iluminava qualquer sala. Ela era tudo. O motivo pelo qual Augusto acordava às 5 da manhã, o motivo pelo qual construía, o motivo pelo qual existia. Ele prometeu a ela, quando nasceu, segurando aquele corpo minúsculo no colo: "Você vai ter tudo, tudo que eu não tive: educação,
segurança, futuro. Eu vou construir um mundo onde você possa sonhar sem medo. Mas em 1995, o medo bateu na porta. Camila tinha 5 anos. Estava voltando da escola particular, carro blindado, motorista treinado, segurança armado, todas as precauções. Mas isso não impediu o sequestro. 3 homens armados, fuzis, interceptaram o carro numa avenida movimentada de São Paulo. Quebraram o vidro à prova de balas com explosivos. Atiraram no segurança, pegaram Camila e desapareceram. Augusto recebeu o telefonema no escritório do banco. A voz na linha era fria, calculista. 20 milhões, você tem 72 horas. E Augusto, se você chamar a polícia, sua filha volta em pedaços. 72 horas de inferno. Augusto não dormiu, não comeu, apenas negociou, implorou, chorou em telefones públicos com criminosos que riam da sua dor. Ele pagou o resgate, pagou tudo, 20 milhões em dinheiro vivo, entregue num estacionamento abandonado de Guarulhos, e milagrosamente, Camila voltou, viva, física e ilesa, mas com olhos que nunca mais seriam os mesmos, olhos de uma criança de 5 anos que viu o inferno. Mas os sequestradores mandaram um recado final. Augusto Moreira, isso foi só um teste. Agora sabemos que você paga e vamos voltar. Talvez amanhã, talvez em 1 ano, mas vamos voltar. E da próxima vez, não vai ser só dinheiro que vamos querer. Augusto entendeu a mensagem. Enquanto ele existisse como bilionário público, enquanto seu nome estivesse em revistas, enquanto Camila fosse conhecida como a filha do dono do Banco Elite, ela seria um alvo, para sempre. Ele tinha 2 opções: viver com seguranças 24 horas, transformar a vida da filha numa prisão, ou desaparecer. Então ele escolheu o impossível. Ele escolheu morrer sem morrer. Maio, Augusto Moreira Silva reuniu seus advogados mais confiáveis. Pagou cada um deles 5 milhões para manter silêncio eterno e arquitetou o desaparecimento mais bem planejado da história corporativa brasileira. Ele transferiu tudo: ações do banco, imóveis, investimentos, contas offshore, tudo colocado em nome de empresas fantasmas, laranjas, fundos de investimento, opacos, ninguém conseguiria rastrear. Depois, ele falsificou a própria morte, acidente de carro, estrada de Campos do Jordão, veículo caiu num precipício e pegou fogo, corpo carbonizado, irreconhecível, DNA inconclusivo, funeral fechado, caixão lacrado. A mídia cobriu durante semanas. Bilionário morre em acidente trágico. Banco Elite perde seu fundador visionário. Brasil chora a morte de Augusto Moreira Silva. E Camila, ela chorou também, porque nem mesmo ela podia saber a verdade. Porque se soubesse, os sequestradores perceberiam. Eles estavam vigiando, sempre vigiando. Então Augusto deixou a filha acreditar que ele estava morto. E onde ele foi? Para a rua. Ele raspou a barba meticulosamente cuidada, cortou o cabelo curto, vestiu roupas de brechó, pegou alguns cobertores e se tornou invisível. Um mendigo entre milhares, dormindo debaixo de marquises, comendo em sopões de igreja, tomando banho em banheiros públicos, vivendo com R$ 5 por dia. Tudo enquanto tinha 280 milhões de reais escondidos em contas que ninguém sabia que existiam. Mas ele não estava fugindo, ele estava guardando. Todas as manhãs, por 30 anos, Augusto caminhava até a Avenida Paulista. Sentava na calçada em frente ao Banco Elite e observava Camila crescer. Ela assumiu ações do banco aos 18 anos, transferidas por herança através dos advogados fantasmas. Formou-se em administração, fez MBA. Começou como estagiária no próprio banco que o pai fundou e subiu,
por mérito, por competência, por ser a filha dele. Aos 35 anos, Camila Moreira Silva era a gerente-geral do Banco Elite, vice-presidente de operações, a mulher mais poderosa da instituição. E ela não fazia ideia de que o mendigo que os seguranças chutavam todo dia na porta era o homem que a criou. Augusto a via entrar todo dia, terno impecável, salto alto, pasta de couro, olhos determinados, e ele sorria, um sorriso escondido pela barba, um sorriso que ninguém via, porque ela estava viva, porque ela estava segura, porque ela tinha conseguido, e isso era suficiente. Ou assim ele pensou, até janeiro de 2025, quando tudo desmoronou. O Banco Elite estava quebrando, não publicamente, ainda não, mas internamente era um caos. Investimentos ruins, fraudes de diretores corruptos, escândalos de lavagem de dinheiro que estavam prestes a explodir na imprensa. O banco estava sangrando, perdendo clientes, perdendo dinheiro, perdendo tudo. E Camila estava desesperada. Ela convocou uma assembleia extraordinária. Janeiro, dia 23, quinta-feira. Todos os acionistas, todos os diretores. Reunião fechada no 18º andar. A pauta? Medidas de emergência, corte de custos, demissão em massa. 800 funcionários seriam demitidos. O banco que o pai dela fundou para ajudar pessoas agora ia destruir a vida de 800 famílias. Naquela manhã, Augusto viu Camila descer do carro, mas ela estava diferente. Não caminhava com confiança, caminhava devagar, ombros curvados, olhos vermelhos. Ela havia chorado. Ele conhecia aquele rosto, conhecia aquela dor. Ela parou na porta do banco, olhou para cima, para o prédio de vidro espelhado, e sussurrou algo que só ela podia ouvir. Me desculpa, pai. Eu tentei, eu juro que tentei, mas eu não consigo salvar o que você construiu. E aquilo rompeu algo dentro de Augusto. 30 anos. 30 anos protegendo. 30 anos escondido. 30 anos sendo invisível. Mas agora ela precisava dele. Não do fantasma, não da memória, dele. Então, pela primeira vez em 3 décadas, Augusto Moreira Silva decidiu voltar dos mortos. Ele esperou. Esperou até às 10 horas da manhã, hora da assembleia. Depois levantou. Pegou uma sacola plástica velha que guardava havia anos. Dentro, uma pasta de couro, surrada, empoeirada, mas intacta. Ele caminhou até a porta. Os seguranças o viram. Reviraram os olhos. Já falei, velho, sai da frente. Hoje tem reunião importante. Não é dia de ficar. Pedindo, eu preciso entrar. O segurança riu. Você? Entrar? Você não entra nem para limpar o banheiro. Vaza. Augusto respirou fundo. 30 anos de humilhação. 30 anos de chutes. 30 anos de ser nada. Mas não hoje. Meu nome é Augusto Moreira Silva. E eu sou o dono desse banco. Silêncio. Depois risada. Gargalhada. O Augusto Moreira morreu há 30 anos, maluco. Agora sai daí antes que eu te tire no braço. Então me leva até a sala de reuniões e deixa eu provar. Algo na voz dele fez o segurança hesitar. Talvez a postura, talvez os olhos, talvez aquela autoridade estranha que emanava de um homem coberto de trapos. Tá, sabe que mais? Eu vou te levar, mas quando você fazer papel de louco lá em cima, eu vou te jogar na rua com uma porrada. Combinado? Augusto apenas assentiu. Eles subiram 18 andares, elevador privativo, corredores de mármore, secretárias olhando com horror para o mendigo fedorento invadindo o santuário corporativo, até chegarem à porta da sala de reuniões. O segurança abriu. 20 pessoas ao redor de uma mesa imensa, ternos de R$5.000, gravatas italianas. E na cabeceira, Camila. Ela levantou os olhos, viu o mendigo, franziu a testa. O que está acontecendo? O segurança falou.
Desculpa, doutora Camila. Esse maluco diz que é o Augusto Moreira. Eu só trouxe ele aqui para provar que é louco e... Camila. Ela congelou. Alguma coisa naquela voz. Alguma coisa. Augusto caminhou devagar até a mesa. Colocou a pasta velha sobre o mármore. Abriu. Tirou documentos amarelados. Certidão de fundação do banco, 1985. Minha assinatura, reconhecida em cartório. Ações originárias, 51% de controle acionário, transferidas para empresas offshore, que eu controlo. Documentos de identidade, reconhecimento facial que vai confirmar que eu sou quem digo ser. E... Ele parou. Olhou para Camila. Lágrimas começando a escorrer pela barba suja. E uma foto de você, com 5 anos, no seu aniversário, segurando um bolo de morango, seu favorito. Uma foto que só eu, só seu pai, teria guardado. Camila segurou a foto. Suas mãos tremiam. Ela olhou. Era ela. Era realmente ela. E estava escrito no verso com letra trêmula. Para minha Camilinha, prometo que vou te proteger, mesmo que você nunca saiba, te amo para sempre. Papai. Ela ergueu os olhos devagar, olhou para o mendigo, realmente olhou, e pela primeira vez em 30 anos, ela viu. Pai! Augusto assentiu, lágrimas caindo. Camila levantou. A cadeira caiu para trás. Ela caminhou, tropeçou, correu e se jogou nos braços dele. E ali, na frente de 20 executivos chocados, na sala de reuniões do 18º andar do Banco Elite, filha e pai se reencontraram. Ela chorava, ele chorava. 30 anos de ausência, 30 anos de dor, desmoronando em segundos. Você estava vivo o tempo todo. Por quê? Por quê? Porque eu precisava te proteger, e o único jeito era desaparecer. Me desculpa, minha filha. Me desculpa por tudo. Você ficou na rua? Por mim? Eu faria tudo de novo. 1000 vezes. Por você. 11:30-14. Resolução e final emotivo 2 horas depois. Análise completa de DNA. Reconhecimento facial por 3 peritos independentes. Validação jurídica de todos os documentos. Confirmado. Augusto Moreira Silva estava vivo. E era o maior acionista individual do Banco Elite. Ele assumiu o controle imediatamente. Demitiu os diretores corruptos. Injetou 150 milhões de reais dos próprios fundos secretos. Renegociou dívidas. Abriu investigação interna. E cancelou as demissões. Todas as 800 pessoas mantiveram seus empregos. O banco se estabilizou em 3 meses. Voltou a lucrar em 6. E em 1 ano, estava mais forte do que nunca. Camila e Augusto, eles não recuperaram 30 anos. Ninguém consegue recuperar tempo perdido, mas construíram algo novo. Almoçavam juntos todo dia. Ele voltou a morar em casa. Uma casa simples, não uma mansão. Ela aprendeu a história completa. Aprendeu sobre o sacrifício, sobre o amor que não precisa de palco, sobre presença que existe mesmo na ausência. E a calçada em frente ao Banco Elite nunca mais teve mendigos sendo expulsos, porque Augusto transformou aquele espaço em uma estação de apoio, café quente de graça, cobertores no inverno, informações sobre emprego, atendimento médico básico. Ele colocou uma placa de bronze, fixada no chão, onde ele costumava sentar, com uma frase simples: o maior bilionário do Brasil nunca precisou de nada, só precisava ser visto. Esta é uma história sobre sacrifício, sobre um pai que abriu mão de tudo, riqueza, conforto, identidade, para proteger a única coisa que realmente importava, sua filha. É uma história sobre os invisíveis, sobre as pessoas que passamos todo dia e nunca vemos, sobre os rostos cobertos de sujeira que um dia tiveram nome, tiveram família, tiveram vida. E é uma história sobre amor, o tipo de amor que não precisa de palco,
que não precisa de reconhecimento, que existe no silêncio. Na distância, na espera, Augusto Moreira Silva passou 30 anos dormindo no frio, sendo chutado, sendo humilhado, sendo tratado como lixo, enquanto tinha 280 milhões no banco. Mas ele nunca reclamou, nunca desistiu, porque ele não estava lá por dinheiro, ele estava lá por amor. E no final, esse amor voltou em forma de abraço, em forma de lágrimas, em forma de perdão. Porque não importa quanto tempo passe, não importa quanta dor exista, não importa quantos anos sejam roubados, o amor verdadeiro sempre encontra o caminho de volta para casa. E se você passar pela Avenida Paulista e olhar para o mendigo na esquina, realmente olhar, talvez você perceba que ninguém, absolutamente ninguém, é invisível.